Eu estou meio congestionado, mas não é gripe, não. Então, só para aliviar aqueles que eu vou chegar mais perto, eu tenho uma rinite alérgica aí, estou meio atacado. É, e é um privilégio muito grande estar aqui, uma honra, e me sinto assim muito honrado por Deus mesmo de poder desfrutar desse lugar, da amizade dos irmãos e de poder estar aqui assim cumprindo algo na minha vida que é um propósito, é um entendimento e o esforço de caminhar mais próximo dos irmãos, toda oportunidade que Deus gera, é segundo uma fé. Então há uma fé no nosso coração a respeito dessa região do país. Eu estou aqui para ser obediente a Deus. E que a minha vida aqui, o testemunho, aquilo que a gente vai compartilhar, seja uma forma de amém ao sim de Deus na vida de vocês. A palavra de Deus diz que nele nós temos o sim e o amém. E que uma verdade só é estabelecida a partir de 2 ou 3 testemunhos. Então, às vezes a gente pode proclamar a verdade, mas não estabelecê-la. Então, para que a verdade proclamada seja estabelecida, nós precisamos de mais de um testemunho. Então, nosso empenho aqui é emprestar o nosso testemunho aos irmãos para que aquilo que é a verdade do propósito de Deus para essa região aqui seja estabelecido. Amém? Então, eu quero só, a gente vai conversar, né? Então eu quero dar uma ligeira panorâmica, assim, para vocês entenderem como é que a minha cabeça funciona. Eu sou engenheiro civil e eu acredito em processos. Eu não sou muito impressionado com o resultado. Então, eu não sou muito impressionado com metodologia que não imprime uma pedagogia. Então, as metodologias, muitas vezes, elas estão viciadas em produzir resultados. Mas se elas não tiverem um caráter pedagógico, os resultados produzidos não são sustentáveis. Então, eles são estanques, eles são pontuais. E aí você tem que estar constantemente lançando mão de outras metodologias. É como se você estivesse sempre começando tudo de novo, então, e não entendendo o processo, a história que Deus está contando. Tanto é assim que a palavra de Deus diz que a diferença entre um sábio e um tolo não é a capacidade de realizar. Então, o tolo tinha uma capacidade de realizar igual à capacidade do sábio. Eles construíram uma casa. Então, a casa foi feita. E do ponto de vista comercial, a casa do tolo é um produto comercial melhor. Porque termina mais rápido, custa menos e exige menos esforço. Então, em termos de metodologia e de resultado, a casa do tolo tem um custo-benefício melhor. É um resultado mais rápido, que custa menos e exige menos esforço. E ficou pronta. Só que ela não é sustentável. Então, ela tem um alto índice de viabilidade, mas não tem nenhuma referência de sustentabilidade. E a gente tem visto isso hoje, por exemplo, como que a igreja, apesar de tantos anos, ainda se comporta de maneira instável. É impressionante como que alguns líderes da igreja ainda sofrem de uma instabilidade que não é própria da natureza da igreja. Então, a única coisa que a igreja não deveria padecer é de quê? De instabilidade. Qual a única coisa que nós não devíamos estar preocupados aqui com o futuro da igreja ou do nosso ministério?
No entanto, só aumenta o índice de pastores com depressão. Só aumenta o índice de pastores mal resolvidos nas suas relações ministeriais. Então, nós estamos entendendo a igreja na sua ordem, mas não estamos discernindo a igreja na sua natureza. Então, nós estamos tendo uma relação com a igreja de ordem e não de natureza. Ou seja, nós estamos prestando mais atenção nos métodos, nas formas, nas estruturas, objetivando o resultado, do que prestando atenção no quê? Nos processos. Então, há um investimento muito alto hoje na liturgia e não na pedagogia. Há um investimento muito alto na metodologia que dá resultado, na liturgia que dá resultado, e não nos processos pedagógicos. Então, o que está acontecendo é que muitas vezes a gente está tratando a igreja como um que como, e não como um quem. E a igreja não é um que como, a igreja é um quem. A igreja é uma pessoa. Amém, amados? A igreja é uma pessoa. E o que define a pessoalidade não é a estrutura e nem as ações. O que define a pessoalidade é a consciência. Então, a definição de pessoa não é comportamento. Você pode ter um macaco se comportando como gente, mas isso não faz dele uma pessoa. Você pode ter um cachorro adestrado para se comportar como gente, e isso não faz dele o quê? Pessoa. O que diferencia um macaco de uma pessoa? O que diferencia um cachorro de uma pessoa? É a consciência de identidade, natureza e propósito. É a consciência de quem a pessoa é, que virtudes ela carrega, ela incorpora por ser quem ela é, e qual é o propósito disso nas relações. O macaco nunca vai ter noção de identidade, natureza, nem de propósito. No entanto, no seu fisiologismo, ele pode se comportar como gente, sem ser pessoa. Você pode ver macaco fazendo ciência. Vou citar um exemplo. Quando o macaco usa uma pedra para quebrar um coco, isso é ciência. Isso é ciência. Na sua prática, ele foi percebendo que havia um jeito mais fácil de quebrar o coco. Então, se você largar uma lanterna laser, um raio laser, numa floresta, com a bateria recarregável, largar lá, no meio dos macacos. Daqui 100 anos, a gente voltar lá nessa floresta, provavelmente nós podemos achar um macaco fazendo o quê? Quebrando coco com pedra? Não. Cortando coco com o quê? Com laser. Isso é ciência. Ele evoluiu nas suas práticas. Ele teve acesso a uma ferramenta mais eficiente. E aí você vai ver macaco cortando coco com laser e matando macaco com laser. O que você nunca vai ver na vida? Um macaco plantando coco para as próximas gerações. Aí você esquece. Porque ele não tem a ocupação da sustentabilidade da relação. Ele tem a ocupação da sobrevivência, que não é sustentável. Ele se ocupa de existir, mas ele não conceitua a vida nas relações. Você pode achar um macaco triste, porque ele sente falta da macaca. E ele pode ficar triste a ponto de nem comer mais e morrer de inanição pela falta que ele tem da macaca. Mas você não vai ver um macaco deprimido porque está se sentindo traído ou desapontado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então não há
consciência de pessoalidade, porque a ciência dele não está atrelada à sabedoria. Por isso que Paulo diz, ele ora por nós, para que a gente receba da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos ter o nosso entendimento iluminado, os olhos do nosso entendimento iluminado, a fim de nós possamos conhecer as riquezas da nossa vocação em Cristo. Ou seja, uma vez compreendida a nossa identidade, a gente compreender também quais são as virtudes de Deus incorporadas a essa identidade e que Deus quer revelar através de nós. Então, o senso de identidade de pessoa é uma consciência cada vez mais clara da pessoa que eu já sou e não a pessoa que eu pretendo ser. Então, não é o ente que eu gostaria de ser, é a pessoa que eu sou. É uma consciência cada vez mais clara de que, sendo essa pessoa, eu carrego virtudes que as minhas ações vão materializar. Então, o senso de pessoa não é trabalhar por demanda na satisfação das carências, mas é trabalhar por revelação na materialização da consciência. Então, a igreja não é uma estrutura metodológica que deve continuar trabalhando por demanda na tentativa de satisfazer as carências. Amém, irmãos? Porque isso, irmão, o macaco faz. E para alcançar a satisfação das suas carências, o macaco faz culto. Cachorro faz culto. Então existe a liturgia dos macacos. Existe a liturgia dos cachorros. Quem tem cachorro em casa aqui? Seu cachorro faz culto. Quem que é o Deus do seu cachorro? Você é o Deus do seu cachorro. E ele tem uma capacidade espiritual tão grande que ele percebe sua aproximação longe. E já começa o culto para atrair a sua chegada. Para ver se o Deus dele chega mais rápido. Aí ele tem uma liturgia, ele fala em línguas. Uns mais tradicionais, au. Outros um pouco mais pentecostais, au, 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 au. E uns outros neopentecostais, aim, aim, aim. A liturgia dele tem danças. Para chamar a atenção de quem? De Deus. Para Deus satisfazer sua carência. Você acha que eu estou exagerando? Paulo escreveu sobre isso. Homens insensatos, obscurecidos de entendimento, que fizeram do seu ventre o seu Deus. Então a divindade habita o ventre do devoto carente. Então, muito da nossa forma de viver a igreja ainda é pautado pelas nossas carências, traduzidas na nossa devoção à divindade. Está me entendendo isso ou não, mano? Então, o que mais deveria caracterizar a igreja não é a sua liturgia. A principal característica da igreja não é a liturgia. Deveria ser sua pedagogia. Como é que o entendimento das pessoas está sendo transformado para que, ao longo do tempo, essa pessoa se torne o quê? Perfeita. Então, o projeto de Deus é um quem perfeito e não um que bem feito. Deus não está à espera de um que bem feito. Deus está trabalhando para um quem perfeito. Uma igreja que seja perfeita de entendimento. Uma igreja bem resolvida. Um povo bem resolvido. Em que nossas carências não afetam mais nossas
Relações. Nós não nos relacionamos de acordo com a nossa carência. Nós não nos relacionamos de forma conveniente. Mas nós nos relacionamos de forma o quê? Consciente. Consciente de quem nós somos, quais as virtudes que nós carregamos. E aí os métodos são para quê? Nós precisamos de método? Nós precisamos de estrutura? Precisamos. Para quê? Para dar materialidade às virtudes. E não para satisfazer o quê? As carências. Então você pode perceber que a gente ainda tem uma forma litúrgica, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A gente ainda tem uma forma litúrgica em que Deus chega depois. A nossa forma de liturgia, nossa forma de fazer culto é uma coisa que começa conosco, a qual Deus responde. Sim ou não? Então Deus responde à nossa liturgia. Isso é o quê? Devoção. Não é uma relação. Tanto que... eu não esqueci de ler a Bíblia não, viu, amado? Isso aqui é só para a gente fazer um pano aqui. Tanto que boa parte da nossa teologia, muito da nossa teologia, é uma leitura bíblica para buscar definições de Deus. Então, a nossa teologia, ela está majoritariamente, a nossa teologia ela está majoritariamente focada em definir a divindade. Os atributos de Deus, a obra de Deus, as exigências de Deus, o projeto de Deus. E pouco da nossa teologia está focado em definir o homem. Então, a palavra de Deus não é uma ferramenta para produzir definições humanas de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta para produzir definições divinas do homem. Então, a palavra de Deus era para definir o homem e não para nos ajudar a definir Deus. Amém, mano? A palavra de Deus não é para a gente ter certeza que nós acertamos em Deus. Que o nosso Deus está mais certo que os outros. E, no entanto, a gente usa a palavra de Deus para ter certeza que o nosso Deus é mais certo que o outro. Porque se eu tivesse certeza que Deus é mais certo que o outro, ele vai responder primeiro à minha devoção. Então eu acertei na devoção. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sendo que a palavra de Deus é para eu ter certeza que eu estou definido de acordo com a vontade dele. Eu estou de acordo com a revelação de Deus, apto a cumprir a minha vocação. Que eu conheço a vontade de Deus. Tanto é assim que o ambiente da igreja não deveria estar voltado em buscar o poder, mas em conhecer a vontade. Jesus nunca nos ensinou a buscar o poder, mas em conhecer a vontade. No entanto, boa parte da nossa teologia e da nossa liturgia está focada em quê? Em conhecer a vontade ou em buscar o poder? Majoritariamente hoje, a experiência da igreja é uma experiência com o poder ou uma consciência da vontade? A busca pelo poder é totalmente desnecessária, porque não adianta o poder se eu não estou de acordo com a vontade. Mas se eu estou de acordo com a vontade, eu tenho toda a autoridade que o poder não vai me dar. E a missão da igreja é para ser exercida com autoridade, não com poder. Então a igreja não precisa de poder para fazer a vontade de Deus. Ela precisa de quê? Autoridade. E, no entanto, hoje a gente vê uma igreja sem autoridade porque ela está ocupada com o quê? Com o poder. E não buscando a vontade. Porque ela está tentando definir Deus no seu poder e não definir o homem na vontade de Deus.
Então a pergunta é: nós estamos nos tornando homens segundo a vontade de Deus? Ou estamos acertando em Deus, no seu poder? Nós acabamos de cantar um negócio aqui que eu sinto vontade de refletir sobre ele. Um cântico. Que eu acho que ele vai ajudar a gente nessa reflexão do que a gente tem para compartilhar aqui hoje de manhã. O nome de Jesus é poderoso. Qual é o nome de Jesus? Ou Jesus é o nome? Qual é o nome de Jesus? Ou Jesus é o nome? O que você acha? Jesus é o nome ou Jesus tem um nome? O que é poderoso? O nome Jesus ou o nome de Jesus? Está vendo como é que a gente não medita nessas coisas? O que é poderoso? Jesus o nome ou o nome de Jesus? Jesus o nome é uma relação empática. O nome de Jesus é uma relação. Jesus o nome é uma relação simpática. O nome de Jesus é uma relação empática. Não é o nome Jesus, é o nome de Jesus, no qual nós também somos batizados e passa a ser o nosso nome, porque não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Então o nome de Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. O nosso Salvador não é Jesus. O nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Ele se torna o nosso Salvador quando ele se revela o Cristo. Tanto que isso é o Espírito que pode revelar. Porque Jesus faz essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí, quando o homem responde quem é Jesus, ele responde pelo seu que bem feito. Ah, o senhor é Elias, é João Batista, um dos profetas, Jeremias, porque faz isso, faz aquilo. Então, eles estavam confundindo Jesus nas suas ações. Ele poderia ser como um dos profetas, ele poderia ser alguém que faz como Elias fez, Jeremias ou João Batista. E aí Pedro diz assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: olha, a carne e o sangue não podem te revelar isso. Só o Espírito pode revelar quem de fato Jesus é. E ele é o Cristo. De modo que o Filho de Deus é Jesus, o Cristo. Jesus vem com a missão. A identidade de Jesus é ser o Cristo. Ele só se revela de fato o Filho de Deus quando ele mesmo se submete à sua identidade. Então, eu vou falar uma coisa aqui, fecha a porta e ninguém sai. O próprio Jesus é salvo por Cristo. Quando ele se submete ao destino de ser Cristo. Tanto que o diabo tenta ele a não ser o Cristo. Porque se ele tenta salvar a si próprio, ele teria se perdido. Mas a salvação dele mesmo estava em se submeter à vontade de Deus de ser o Cristo de Deus, porque esse era de fato o seu nome. Então o próprio Jesus é o nosso Salvador, por quê? Porque ele nos revela o caminho da salvação. Ele é o Salvador porque ele é único primeiro. E ele mostra que o caminho da salvação para todos está em ser Cristo de Deus. Por isso que ele diz assim: eu estou indo para a minha cruz. E aí você não vem para a minha. Vai para a sua. Como você viu eu tomando a minha, tome a sua. Então a cruz de Jesus não vai me salvar. Mas a de Cristo sim. Amém, irmã? A cruz de Cristo salvou Jesus. E esse é o caminho da salvação. Agora a cruz de Cristo salva nós também.
Glória a Deus, amado. Porque se Jesus não assume e crucifica Jesus na cruz de Cristo, ele mesmo não estava salvo. Mas como ele crucifica Jesus na cruz de Cristo, esse é o caminho da salvação, porque esse é o nome pelo qual devemos ser salvos. Porque Deus só tem filho chamado Cristo. Amém? Está vendo? Então, a salvação não é uma simpatia por Jesus. Salvação não vem de devoção a Jesus. Salvação vem de empatia com Cristo. A salvação quer dizer que eu tenho que ser empático de Cristo. Cristo tem que ser em, e não Jesus com. E, no entanto, a gente canta como se Jesus fosse nos salvar. Não, amado, Jesus mostrou o caminho de nos matar. Glória a Deus, amado. Amém? Então, o nome de Jesus, que é Cristo, é poderoso. Porque quando eu sou empático de Cristo, é que eu sou verdadeiramente filho de Deus. Para viver conforme essa identidade, discernindo as virtudes que Ele já nos deu, para cumprir esse propósito. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a igreja não é o coletivo simpático de Jesus. A igreja é a comunidade empática de Cristo. Amém? Então eu queria concluir com um texto muito conhecido, que a gente batizou esse texto de bênção apostólica. A gente chama isso de bênção apostólica. E é interessante, porque parece que a gente entendeu que essa era a palavra de ordem dos apóstolos para a igreja. E é interessante porque quando Jesus despede dos discípulos, ele diz assim: e agora vocês vão fazer discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que, talvez como igreja, a gente está perdendo o caráter pedagógico dos nossos sacramentos. E estamos ficando com o aspecto litúrgico dos nossos sacramentos. Então o batismo virou uma prática litúrgica e não pedagógica. Então não é para transformar o entendimento. É um rito de aceitação. Então o batismo ficou caracterizado como um rito de aceitação. É igual um rito de iniciação. Um trote estudantil. Então, para fazer parte aqui do coletivo aqui, tem o trote. O trote é o batismo. É para saber se o cara aceita fazer parte da comunidade e se a comunidade aceita ele. Então, não é um testemunho de consciência da comunidade. Não é um testemunho de família. É um rito institucional. Tanto é que a gente consegue definir qual batismo é que é verdadeiro. Mas para quem já conseguiu definir culto bom e culto ruim, porque hoje nós somos um tipo de crente que consegue definir um culto ruim. E aí? Ah, o culto hoje foi ruim. Define um culto ruim para mim, amado. Por que o culto foi ruim? Porque depois de ter banado o rabo, gritado au, feito a dancinha para ver se a entidade baixava, parece que nós não conseguimos converter Deus e ele não veio. Aí o culto foi ruim.
Vou falar uma coisa, mano. Nós estamos muito próximos da desgraça quando a gente consegue achar um culto ruim. E arrumar definições para isso. Nós estamos muito próximos da desgraça quando a gente se sujeita a ficar longe das pessoas que a gente não gosta, porque não tolera ficar perto delas. Nós estamos aceitando isso hoje. Ficar longe das pessoas que a gente não gosta, porque a gente não tolera ficar perto delas. Sendo que nós deveríamos ser a comunidade que tolera ficar perto das pessoas que não gostam, porque é insuportável para nós ficar longe delas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que tipo de gente nós estamos virando? Essa tinha que ser a pergunta. Que tipo de pessoa a igreja está se tornando? Não é que tipo de rito nós estamos apresentando. Não é que tipo de metodologia nós estamos aplicando. A grande pergunta é: nós estamos nos tornando, como igreja, a pessoa perfeita, bem resolvida, que Deus nos fez para ser? Nossa consciência está sendo transformada depois de tantos séculos. Nós entendemos o que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos com que bênção nós fomos abençoados. E aí a bênção com que nós somos abençoados é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Seja, em, com e através. Ou seja, essa é a natureza, essa é a nossa natureza. O batismo em nome do Pai, o batismo em nome do Filho, o batismo em nome do Espírito Santo é um testemunho de consciência a respeito de quem somos. E esse testemunho a respeito de quem somos revela qual é a nossa natureza, de que substância nós somos feitos. O que nós materializamos a partir da consciência de quem nós somos. E qual é o propósito dessas virtudes. Mas o que aconteceu conosco? Ocupados em definir Deus, em ser devotos de Deus, ocupados em sermos a comunidade mais simpática de Deus, aquela que acertou na divindade e que, portanto, tem o tratamento privilegiado de Deus. Então nós achamos que nós somos a comunidade certa, acertamos na divindade e Deus vai falar conosco, não vai falar com o resto. Deus vai atender a gente. Deus vai vir no nosso culto e não no dos outros. Deus vai nos dar a primazia. Sendo que ele nunca prometeu isso. Acho que ele até prometeu o contrário. Ele falou assim: o dia que vocês estiverem plenos de entendimento, o dia que vocês forem as pessoas bem resolvidas, o dia que vocês forem pessoas maduras, conscientes da sua identidade e propósito, eu vou poder faltar no culto de vocês para poder ir no do outro, que não tem entendimento. Glória a Deus, amado. Acho que foi isso que ele falou. Eu vou poder deixar vocês para depois. Amém? Porque, afinal de contas, vocês não estão aqui para ser servidos. Glória a Deus, amado. A gente ia poder falar para Deus em tese: ô Deus, hoje você não precisa vir no nosso culto, não. A gente se contenta só em estar com os irmãos. Só podia ir lá no culto lá dos outros que não tem todo entendimento ainda. Amém? Porque se ele fosse um pai com filhos bem resolvidos, os mais bem resolvidos iam querer que o pai visitasse primeiro quem? Irmão.
Você ia querer que seu pai visitasse primeiro quem? Pessoas maduras, quando sentam à mesa, comem primeiro ou comem depois? É mesmo, irmão. E às vezes fica até sem comer, né? Porque a comida deles não é o pão. A comida deles é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que os irmãos sejam servidos primeiro. Glória a Deus, irmãos. Esse é o batismo. Essa é a bênção. Concluindo, a gente estava tão preocupado em definir Deus que a gente se ocupou de tratar Deus nos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Alguém lembra, não? Quais são os atributos de Deus? Onipresente, onisciente e onipotente. Então, a gente quer definir Deus e quer ter certeza que nós acertamos em Deus, que o nosso Deus é mais certo que os outros, e que o nosso Deus está certo, o Deus dos outros está tudo errado. Então, quem pensa assim é idólatra. Então, muito da nossa preocupação em definir o Deus certo revela a nossa idolatria. Porque se a gente não fosse idólatra, a gente saberia que há quantos deuses? Só um. E que um Deus, para ser Deus de verdade, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Onipotente, onipresente, onisciente. Então não tem ninguém fazendo culto. Em tese, não tem ninguém fazendo culto para o Deus errado. Ou você acha que tem alguém fazendo culto aí para um Deus que é meia boca? Você acha que o cara está lá, fala, não, meu Deus não é tão onisciente assim, não é tão onipresente assim, e não é tão onipotente assim, mas ele está precisando de mim, eu estou aqui dando uma força para ele. Você acha que tem alguém fazendo isso? Você acha que tem alguém no mundo dando uma força para Deus? O que vocês acham? Então, em tese, toda divindade que se presta tem que ser o quê? Então, isso é intrínseco. Nós não precisávamos ter gastado milhares de anos para chegar à conclusão óbvia que um Deus só sobreviveria se ele fosse o quê? Onipotente, onisciente e onipresente. Porque se ele não fosse onipotente, aparecia um mais poderoso que ele, pronto, está lascado. Se não for onisciente, vem um mais esperto, tem uma informação privilegiada, passa a perna, rodou. E se ele não for onipresente, ele teria costa, alguém faria alguma coisa nas costas dele, ele está lascado. Agora, e se ele for tudo isso e for cruel? E se ele for tudo isso e for injusto? E se ele for tudo isso e for mal resolvido? E se ele for tudo isso e for vingativo? E o que é um psicopata? Um psicopata é alguém que acredita que é o quê? O que um psicopata acredita? Que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Um psicopata acredita que ele é que sabe o que é melhor para os outros. E que tem o poder de impor aos outros aquilo que ele sabe. E que está no lugar e na posição e com o poder suficiente de fazer isso. Então isso é uma sociopatia. Então o que nós estamos criando no mundo hoje, amados? Igrejas sociopatas. Comunidade de crente que acha que tem a sabedoria suficiente e o poder necessário de impor aos outros aquilo que ela acha que é melhor, sem estabelecer nenhuma relação afetiva. É uma imposição litúrgica. Então, se o cara aceitar a nossa liturgia, se ele pagar o preço de conviver com o nosso sistema cultico, ele está salvo. Então ele só tem que aceitar nossas regras. E com isso nós estamos criando uma igreja totalmente dissociada de quê? Ética, respeito, honra. Você está achando que eu estou exagerando? Então eu vou te dar um dado. Um dado. O Brasil é um dos países em que as mulheres mais sofrem violência no mundo. É um dos países com maior índice de violência contra a mulher. Violência física. Praticamente a metade das nossas mulheres apanham.
A cada 8 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 9 minutos é cometido um estupro. Tá bom? Tá bom. Do universo das mulheres que apanham, dos 100% das mulheres que sofrem algum tipo de violência nesse país, a maior comunidade representada por categoria são as evangélicas. De todas as mulheres que apanham no país, as evangélicas são as que apanham mais. Tá bom para você ou não? Isso quer dizer que tem mulher aqui dentro que já foi agredida. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? E vamos mudar de assunto para o constrangimento não atrapalhar a próxima sessão. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do segundo país do mundo em abuso infantil. E de uma população de mais de 30% de evangélicos. Então, o que nós estamos melhorando? Nosso desempenho litúrgico, nossa capacidade de fazer culto, ou a nossa capacidade de transformar a consciência do país? O que representa a igreja hoje numa comunidade? Impacto ambiental ou iluminação de mente? Nós temos a proposta de um quê, como, ou nós temos a inspiração de um quem? Amém? Vamos fazer um intervalo aí, a gente continua daqui a pouco. Pessoal, 15 minutinhos de intervalo, tá bom? É o tempo da gente descer, tomar um café, dar um abraço aí nos irmãos. Mas para a gente poder aproveitar assim a plenitude desse nosso tempo, dessa manhã, que parece que não, mas é um tempo curto, né? Então a gente vai fazer isso. Então são 10h10, às 10h25 a gente está de volta para a segunda sessão, tá bom? Deus abençoe. Então, irmãos, seguindo esse entendimento, né, é que essa é a bênção, esse é o batismo, e isso é para trabalhar em nós uma consciência de identidade. Uma identidade que implica uma natureza que é para um propósito. Então, essa identidade, ela tem intrínseco nela as virtudes que nós já trouxemos. Então, a consciência da igreja não se forma a partir da bênção que nós buscamos. A consciência da igreja se forma a partir da bênção que nós já recebemos. Então, muitas vezes, dentro da sua liturgia voltada para o poder do divino, a igreja está à busca de uma bênção a ser recebida. E não de ter uma consciência de uma bênção já recebida, buscando formas de dar materialidade a essa bênção. Então, quando Deus criou o homem, criou dentro daquilo que é a missão de Deus. A missão de Deus era formar um quem que pudesse ser uma expressão visível das suas virtudes. Então, a igreja não é uma comunidade fim. A igreja é a comunidade meio. A igreja é o mistério de Deus. A igreja é a plenitude da pessoalidade. Porque quando Deus disse que faria o homem, ele não estava falando de Adão e Eva. Ele está falando de Cristo e a igreja. Então, quando Deus fala, façamos uma imagem, ele não está falando de uma
entre tantas. Ele está falando da imagem. Façamos o homem, não é façamos um homem. Então, o que ele está chamando do homem na sua plenitude, o varão perfeito, deixa Deus ministrar o seu coração. O varão perfeito não é Jesus. O varão perfeito é Cristo. Então, Jesus veio trazendo dentro dele o mistério de Deus. Assim como Deus fez fazendo Adão, o Adão carregava dentro dele o quê? Um mistério. Qual é o mistério que o Adão carregava? A Eva. Porque quando Deus criou, ele criou homem e mulher. Ao formar, ele formou primeiro o homem e de dentro do homem ele revelou a mulher. Então, quando Deus está falando do homem, ele está falando de Cristo. E quem é Cristo? É Jesus e a igreja. Aí Jesus vem na sua humanidade carregando dentro dele quem? A igreja. Do mesmo jeito que Deus abriu o lado de Adão e tirou a mulher, ele abriu o lado de Cristo, tirou sangue e água, palavra e espírito e formou a igreja. Então o Adão está tipificando aquilo que Cristo vem revelar na sua plenitude. Amém? Então a igreja é a pessoa, ela tem que crescer na consciência da pessoalidade, da identidade dela com Cristo, que natureza ela carrega, de que substância ela é feita, de modo que ela possa cumprir o propósito. Então nós não temos que estar ocupados com a igreja como um ministério fim. Nós temos que estar ocupados com a igreja entendendo que ela é uma pessoalidade meio, para que através daquilo que a igreja vai fazendo, na comunidade, as virtudes de Deus possam ser o quê? Reveladas. Então Pedro fala isso. Vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de quê? A fim de comunicar, materializar, dar testemunho, evidenciar, comunicar, transmitir o quê? Os atributos? Não, as virtudes. Então a igreja é a comunidade virtual da sociedade. Virtuosa, não virtual. A igreja é a comunidade virtuosa da sociedade. Então a vocação primária da igreja não é ir para o céu. Nós não estamos aqui trabalhando para levar as pessoas para o céu. Nós estamos aqui trabalhando para que a vida na terra tenha sentido. Para que ninguém vá para o céu antes de cumprir o seu propósito na terra. Amém, amados? Então a igreja é a comunidade na sociedade que permite que as pessoas, conhecendo as virtudes de Deus, possam discernir a sua vontade e cumprir o seu propósito na terra. Então a missão de Deus não é encher o céu com os habitantes da terra. A missão de Deus é encher a terra com a família do céu. Aí ele, tendo revelado a glória dele na terra, os filhos dele voltam para casa. Glória a Deus, amém. Amém. Então céu não é destino. Terra é destino. Então o destino de um cristão não se cumpre no céu. O destino de um cristão se cumpre aonde? Na terra. Porque foi para isso que ele foi gerado, para revelar as virtudes de Deus aonde? Na terra. Deus, tendo criado todas as coisas, falou, agora nós vamos trazer uma expressão visível. Então Deus quer encher a criação com o conhecimento das suas virtudes. Então toda a missão de Deus é se dar a conhecer. Então o propósito de Deus não era ser louvado. O propósito de Deus era ser conhecido. Então Deus não montou tudo isso para criar um culto. Amém, amado? Deus criou tudo isso para formar uma família. Por isso que quando Deus quer salvar um povo, ele não marca um culto, ele marca um jantar. Amém? Para tirar o povo do Egito, ele não marcou um culto, ele marcou o quê? Um jantar. E Jesus não despediu dos discípulos dele com um culto poderoso. Imagina se Jesus faz um culto da unção.
Um culto que só ele seria capaz de fazer. Se Jesus marca um culto para ser ele o pregador e trouxesse a banda dele para tocar, ele estava vivo até hoje. Ele teria acabado com o Império Romano naquele culto. Tinha sobrado para ninguém. Seria tanto fogo e tanto louvor que nós estávamos louvando lá até hoje, anjos subindo e descendo, e ele pregando, e nós lá, tudo arrepiado. Ele marcou o quê? Um jantar para ele ser servido. Para a vida dele ser entregue. Amém, amado? Glória a Deus. Jesus não marcou um culto de libertação, ele marcou um jantar de sacrifício. Glória a Deus, irmãos. Então, essa é a bênção. Ou seja, Deus já nos abençoou para cumprir um propósito, segundo a sua identidade. Então, Deus está formando filhos à semelhança dele. Então, o propósito de Deus é que esse homem pleno seja uma expressão, a expressão mais possível. Nós somos a expressão mais possível de Deus ser visto na terra. Glória a Deus, amado. Isso é a igreja. Uma pessoa assim, bem resolvida. E essa pessoa ela é de caráter trino. Então, Deus só pode ser conhecido nas suas virtudes. Deus pode ser louvado nos atributos, mas não pode ser conhecido. Porque Deus só pode ser conhecido onde? Nas virtudes. Porque são as virtudes que dizem quem Ele é. Os atributos dizem o que Ele pode. Mas nós não saberíamos que Ele é amor, sabendo que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, os atributos revelam o que Deus pode. Os atributos revelam como Deus faz qualquer que, mas não revelam o seu quem. Os atributos revelam como Deus pode qualquer que, mas não revelam o seu quem. O seu quem está revelado onde? Nas virtudes, e a igreja é portadora das virtudes. Então a igreja não tem como desafio um que bem feito. A igreja tem como desafio um quem perfeito. E esse quem perfeito, ele é trino. Ele é formado em amor, manifesto em graça, desenvolvido, maturado em comunhão. A gente tem tanta dificuldade de entender essa pessoa na sua relação, na sua natureza, que a gente tem dificuldade de entender Deus na Trindade. Porque a gente tem a tendência de achar que a Trindade é uma soma de um. Como se a Trindade pudesse ser contada. E a Trindade não pode ser contada. Por isso nós temos tanta dificuldade de lidar com a igreja. Porque o primeiro parâmetro que a gente usa para saber se uma igreja é bem-sucedida é o quê? Vou te falar como é que funciona a conversa de pastor. Como é que você chama? Da onde que você é? Qual é a sua igreja? Qual que é a quarta pergunta? Porque a quarta pergunta é bem própria de ser a quarta mesmo, porque o diabo achou que ele ia ser a quarta pessoa da Trindade. Porque a partir de 3 é formação de quadrilha. Você sabia por que chama quadrilha? Não. Porque até 3 não é quadrilha, só é quadrilha a partir de 4. Por isso que é quadrilha. O diabo achou que ia ser o 4 do 3. Que ele ficava contando. Então, ele era comerciante. Então, a quarta pergunta de pastor é: quantos membros tem em sua igreja? Dependendo da resposta, a conversa não continua. E é com muita tristeza que eu vejo o pastor quase pedir desculpa. Ele primeiro reza uma missa, ele primeiro expõe a cidade, expõe a denominação dele, expõe os líderes, para depois ter coragem
de falar quantos membros ele tem. Estou exagerando? Dependendo dos números da congregação dele, ele expõe todo mundo, até a mulher dele. Os filhos. Para não passar vergonha de falar que tem poucos membros. Porque isso é uma relação de quê na cabeça da gente? É de poder e não de autoridade. É quanta gente tem e não quem a gente representa. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Davi não caiu por causa de sexo. O caso mais emblemático na Bíblia de prostituição e adultério foi Davi. E quando o profeta veio conversar com ele, nem de mulher falou. Falou de um pastor que, por ter muitas ovelhas, desprezou aquele que tinha só uma. E o Natan ainda falou para ele, falou, Davi, sabe o que acontece? Aquela que era só uma, era muito melhor tratada do que todas as milhares que o outro tinha. Quando o pastor cai em adultério, não é por causa de sexo. Por causa de quê? Poder. O que isso tem a ver, amados? É que nós estamos muito ocupados com o que e o como. E não com a consciência do quem. Então, hoje as pessoas não têm uma consciência de relação. Elas têm uma consciência de desempenho. Boa parte das igrejas hoje estão trabalhando por demanda. E porque elas estão trabalhando por demanda, elas não estão tendo tempo de ocupar-se da sua vocação. Então, Paulo ora, ele está dizendo, tem amor? Tem. Tem fé? Tem. Conheço o amor de vocês, conheço a fé de vocês, mas está faltando o quê? Revelação. Está faltando iluminar o entendimento para vocês começarem a atuar, não segundo o que falta para vocês, mas segundo as riquezas da vossa vocação. Então, nós não estamos trabalhando a partir da consciência do que já temos, a gente está trabalhando a partir da carência do que não temos. Estamos entendendo isso ou não, irmãos? Isso é uma estratégia do capeta, é um ensino de demônios. Então, essa dificuldade de entender a trindade é a nossa dificuldade de entender nós mesmos. Então, a gente acha que trindade é 1 mais 1 mais 1, que dá quanto? Dá 3. Então, a gente acha que trindade é 3 em 1. Porque é 1 mais 1 mais 1 que dá 3. Se é 3, pode ser divisível. Porque o que é 3 pode ser 2 em 1, pode ser 1 e 2, pode ser 1 em 1. Mas Deus não é 1 mais 1 mais 1. Deus é 1 vezes 1 vezes 1. Que dá quanto? Dá 1. Então Deus não pode ser o quê? Contado. Porque toda vez que você tentar contar Deus, vai dar quanto? 1. Glória a Deus, irmão. Amém. Então, se você anda conseguindo contar os membros da sua igreja, talvez não seja a igreja de Jesus Cristo. Porque podem ser muitos que não são um. Aleluia. Então não interessa contar. Interessa saber se nós estamos manifestando nas nossas relações as virtudes. Então a igreja não é o coletivo poderoso. A igreja é o comunitário virtuoso. Não adianta ser o maior número da sociedade se nós não somos a comunidade virtuosa da sociedade. Se não somos a sua fonte de inspiração. Se nós não pautamos a vida da cidade. Então, quem tinha que pautar a vida da cidade é a igreja. Como comunidade virtuosa. Então, é 1 vezes 1 vezes 1.
Deus nunca ensinou outra conta para nós. Deus só ensinou uma operação matemática. Qual foi a única operação matemática que Deus ensinou para o homem? Multiplicar. Quem ensinou as outras? O Satanás. Porque quem soma subtrai e divide. Entendeu, não, irmão? Deus nunca somou, porque nunca subtraiu nem dividiu. Quando Deus pegou o pão e partiu, que conta que ele estava fazendo? Deus não dividiu o pão. Deus multiplicou o pão. Ele multiplicou o pão na sua virtude, mas não dividiu o pão no seu quantitativo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? Se você acha que a igreja soma, quem soma, soma espécies de natureza diferente. Quem multiplica, garante a mesma natureza. Glória a Deus, irmão. Porque a multiplicação implica um no outro. A soma não. Nem a divisão. Nem a subtração. As outras operações são de ordem. A multiplicação é a única operação de natureza. Amém, irmão? Porque é uma potencialização. Então, lá nos últimos dias, nós vamos ter uma multidão. E qual vai ser a quantidade dessa multidão? 1. Porque Deus é 1, vezes 1, vezes 1, e agora ele vai se expressando de forma distinta, cada vez multiplicando esse 1 por outro 1, de modo que ao fim Deus vai ser 1 zilhão de 1s, que dá quanto? 1 zilhão de 1s vezes 1 dá quanto? Então Deus será uma expressão maior do que ele jamais foi, contudo, sendo exatamente quem ele sempre foi. Glória a Deus, amado. Mas você concorda comigo que o primeiro ser transformado na obra da criação foi quem? Qual foi o primeiro ser transformado na obra da criação? Deus. Porque ele passou a adquirir uma forma que ele não tinha antes. Cada vez que nasce um filho de Deus, nós estamos vendo uma expressão diferente da que Deus tinha ontem. Esse menino é uma expressão de Deus que a gente não conhecia. Então é Deus na sua potência. Glória a Deus, amados. Então Deus está revelando formas que ele não tinha antes, se tornando uma expressão multiplicada de si mesmo, e, contudo, sendo o mesmo Deus que ele sempre foi. Glória a Deus. Ou seja, a nossa expansão não significaria nossa mudança, mas nossa transformação. Então, a igreja seria uma expressão cada vez maior do próprio Deus e distinta, contudo, sendo a mesma igreja que ela sempre foi. Porque Deus não é 3, ele é trino. Ou seja, faz parte do caráter de Deus a triunidade. Então, a pessoalidade de Deus é formada de amor, graça e comunhão. Então, sempre que se encontrar uma expressão de Deus, essa expressão de Deus tem que ser uma expressão o quê? Fala para mim, irmão. Trina. Então, todo filho de Deus é trino. Todo encontro com Deus é trino. A igreja é trina, eu sou trino, esse menino é trino, você é trino, porque a pessoalidade de Deus é trina. É uma identidade de amor, uma natureza de graça e uma consciência de comunhão. Então nós somos fundados em amor, manifestos em graça e vivemos para a comunhão. Glória a Deus, amado. Mas o que a gente fez? A gente transformou a obra da salvação numa salvação da individualidade e não da comunidade.
nós perdemos o caráter comunitário da salvação. Então nós vivemos um coletivo de salvos, mas não somos uma comunidade salvadora. Vou repetir, porque às vezes você não entendeu. Nós nos tornamos um coletivo de salvos, em vez de sermos a comunidade salvadora. Então a salvação está na comunhão e não na individualidade. Não há salvação fora da relação, não há salvação fora da relação. Não há expressão de Deus. Deus não se revela fora da relação. Deus não se revela aos indivíduos. Então isso aqui não é um coletivo de indivíduos venerando a divindade para que a divindade responda à individualidade. Isso é o cachorro. Isso aqui é a comunidade onde Deus se manifesta na relação. E nós interrompemos a obra da salvação na graça. Como se a graça fosse para a salvação do indivíduo, e não é, amado. A graça é para viabilizar a comunhão, porque a obra da salvação se consuma na comunhão. Então nós estamos com a obra de salvação sem o testemunho do Espírito. Porque a igreja encasquetou de ter uma relação com o Espírito pelo poder e não pelo testemunho da identidade. Sendo que o Espírito Santo não vem para conferir poder. O Espírito Santo vem para dar testemunho da identidade. A expressão do Espírito Santo não está no poder, está na comunhão. Uma comunidade é saudável e espiritual quando ela vive em comunhão. Porque a obra da salvação está o quê? Completa. Ela se tornou uma comunidade trina. De pessoas trinas. De consciência trina. A expressão plena de Deus. Então não é Deus com, é Deus em. Então eu sou feito da mesma substância que Cristo é feito. É Cristo em nós a esperança da glória. E, no entanto, a gente consegue conviver com um coletivo de crentes que não é uma comunidade de irmãos. Eu tenho mais respeito pelos parentes do que eu tenho pela família. Aqui, viu, irmãos? Nós temos mais respeito pelos parentes do que temos pela família. É por isso que tem muito filho de pastor traumatizado. Sabe por que tem muitos filhos de pastor traumatizado, embirrado com a igreja? Porque muita gente fala para você que você não deveria sacrificar os filhos por causa do ministério. Então, na cabeça dele, filho é quem? É ele. E os outros são o quê? Ministério. Sabe por que meus filhos não estão traumatizados com a igreja? Porque ontem era aniversário da minha mulher. E eu estava aqui para quê? Para estar com os irmãos. Cuidando dos irmãos deles. Então, a gente está pregando uma coisa. A nossa retórica está se tornando uma retórica litúrgica e não pedagógica. Nós estamos falando de uma coisa que não se materializa em verdade. Nós estamos nos permitindo nos tornar religiosos. A gente está colocando os parentes acima da família. E Deus falou, você quer conhecer o propósito de Deus? Sai do meio dos parentes, vai ser família. Os parentes cabem dentro da família, a família não cabe dentro dos parentes. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sua família vai salvar seus parentes não vão salvar a família. Porque Deus faz o homem solitário ter parente. Não, Deus faz o homem solitário viver em família. E a igreja é a família. Para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então é uma relação espiritual consciente. É uma consciência de identidade, natureza e propósito. Mas sem perceber, nós estamos transformando tudo em rito. E aí os mesmos critérios que nós usamos para separar até os irmãos, nós usamos para separar as pessoas. Porque nós não estamos tratando a cidade como família. Porque eles são os salvos, porque acertaram no Deus. Os deuses dos outros é tudo safado, é tudo
demônio, o único Deus certo da cidade é o daqui da igreja de Catuí. Vocês aproveitam. Vocês aproveitam até às 11, que é a chance que vocês estão tendo de encontrar o Deus verdadeiro. Porque 11 horas, a hora que vocês saírem daqui, pode ser que você já está lascado. Então, sua chance de converter é hoje. Que alguém teve a iluminação de marcar a reunião aqui na igreja do Deus verdadeiro, pastoreada pelo seu sumo sacerdote, Marcos. Aproveita, Diego. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso está transmitido. Aí a gente leva isso para a rua. Como é que a gente evangeliza? Seja honesto. Como é que a gente evangeliza hoje? Você evangeliza a prostituta para que ela, deixando de ser prostituta, se transforme em irmã? Ou você evangeliza a irmã para que ela, tendo consciência de ser irmã, ela deixe de estar prostituta? Seja honesto. Seja honesto. Vou repetir a pergunta. Você evangeliza a prostituta para que ela, deixando de ser prostituta, seja recebida como irmã? Ou você evangeliza a irmã para que ela, tendo consciência de que é irmã, deixe de estar prostituta? Então, vou melhorar a pergunta. Você chamaria uma prostituta ativa de irmã antes dela se converter? Seja honesto. E se ela fosse sua parente? Seja honesto. Seja honesto. Se ela fosse sua parente, está lá na prostituição, você chamava ela para jantar em casa? E tratava ela como o quê? Seja honesto. Então é melhor ser seu parente do que membro da sua igreja. Há mais esperança em ser parente de vocês do que irmão da sua fé. Porque vai ser tratado com mais dignidade. O que nós estamos virando, amado? Qual é o nosso medo? É o medo de ser confundido? É o medo do povo achar que nós estamos adorando o Deus errado? Você chamaria uma espírita de irmã? Seja honesto. E se ela fosse sua parente, você me apresentava ela como? Queria te apresentar esse espírito aqui. Você me apresentava ela como? Rapaz, nós estamos falando cruel. As mulheres chegam para mim e falam: pastor, eu queria te apresentar meu marido. Ele ainda não é crente, é católico. Eu falo: não perguntei. Qual a necessidade dessa informação? Qual a necessidade dessa informação, mano? Essa informação é espiritual ou religiosa? Ela é carregada de afeto ou de juízo? Ela faz justiça a quem não merece ou estabelece quem merece? Então, quando é que nós achamos que nós vamos transformar a comunidade, mano? Se nós não estamos trazendo justiça, nós estamos trazendo o quê? Juízo. Porque comunhão deixou de ser o quê? Um traço da nossa identidade. Por isso que Deus fala que aborrece nossas reuniões. Porque nossas reuniões não são encontros. Ele já tinha falado isso em Isaías. Falou: eu não gosto das reuniões de vocês. Elas são carregadas de liturgia. Elas são carregadas de doutrina, vocês gostam de ler a Bíblia. Elas são carregadas de ritos, vocês gostam de rezar e de cantar. E são carregadas de sacrifício, vocês gostam de um jejum. Qualquer coisa é um jejum, é um trem, é um curso, é uma conferência. Mas eu tenho um problema com vocês. A cidade está entregue à desgraça e não há quem se ocupe com isso.
Vocês gostam mesmo é dos cultos de vocês. Isaías 58. Não há quem defenda o pobre, não há quem defenda o injustiçado, não há quem defenda a viúva, não há quem defenda o órfão. Isso não são questões de vocês. Questão de vocês mesmo é a liturgia. E Deus fala, não gosto de ajuntamento solene. Quem falou que Deus gosta de culto? Então tá bom, mas qual é a música que Deus gosta? Pronto. Vamos resolver um problema grave hoje na vida da igreja brasileira. Qual é a música que Deus gosta? Fala para mim, mano, qual é a música que Deus gosta? Você consegue acertar? Então vou te falar uma coisa. Então vamos ver se você consegue acertar mesmo. Se você acha que você consegue acertar, qual a música que Deus gosta segunda de manhã, quando ele está assim, para pegar a semana? Qual a música você acha que ele gosta? Sexta de tarde, quando o filho dele está morrendo na cruz e nós lá rasgando os vestidos dele. Qual a música que você acha que Deus gosta? Sábado, 5 horas da tarde. Qual a música que você acha que Deus gosta? Qual a música que Deus gosta, mano? Que música Deus ouve quando Judas estava traindo Jesus? Não, amados. Essas músicas são as músicas que a gente gosta. E sabe por que Deus gosta delas? Porque Ele é igual a qualquer pai. Pergunta para mim qual a música que eu gosto quando eu estou viajando sozinho. Essa é a música que eu gosto. Agora põe minha família dentro do carro, está todo mundo dormindo. Todo mundo dorme, eu vou lá e pá, põe a música que eu gosto. Aí todo mundo começa a acordar e fala, pai, pelo amor de Deus. Tem condição um trem desse não, aí o que eu faço? Eu mudo. Porque o que eu gosto, meu irmão? É que os irmãos vivam em comunhão. Quem diz que igreja é para a gente fazer o que gosta? Igreja é para a gente viver em comunhão. Mano. Igreja é para ficar nervoso. Não é para ficar calmo. Igreja é para ficar tenso, não é para ter sossego. Se você quiser ficar calmo e ter sossego, dá errado. Vai beber cachaça, fumar maconha estragada, ficar doidão, vira um andarilho. Ninguém incomoda esse tipo de gente, ninguém pede favor para esse tipo de gente. Ninguém liga para um bêbado 3 horas da manhã para pedir ajuda. Então, se o seu negócio é ter sossego, ficar calmo, vida tranquila, dá errado. Dá errado, fica doidão. Aí ninguém vai te incomodar, vai pedir oração para você. Aí você não precisa nem vir no culto, a igreja inteira está orando para você. Os irmãos tudo vai estar preocupados de salvar. Ter paciência com você. Você chega aqui bêbado, xinga todo mundo e é cheio de misericórdia com você. Agora, se você quiser viver uma vida tensa, nervosa, sem sossego, vira Cristo. Seja filho de Deus. Faça sacrifício em favor da comunhão. Aprenda a lidar com o que você não gosta. Amadureça e se torne uma pessoa bem resolvida. Deixa de ser menino. Nós estamos virando uma igreja infantilizada. Porque se a salvação parar na graça, não tem a plenitude do Espírito. E é só quando vem a plenitude do Espírito que a gente deixa de ser menino. Porque sem a plenitude do Espírito, a gente ainda se relaciona pensando que o negócio é serviço. Então nós ainda estamos relacionando com Deus pensando que o negócio é o quê? Serviço. Nós ainda somos como crianças pensando como servos. E estamos ensinando os nossos filhos a serem servos e não filhos. Então nós estamos formando escravos de luva branca. Nós vamos estar até hoje pensando como escravo. Ensinando a nossa juventude a pensar como escravo. Porque se não há maturidade de filho, se não há entendimento de comunhão, se não há consciência de identidade e propósito, todo mundo aqui vai viver uma vida focada no desempenho. Então como é que os seus filhos estão sendo ensinados a encarar o mundo? Porque você está ensinando eles a ser pessoas virtuosas ou competentes? Seja honesto. Como é que os filhos do crente estão sendo ensinados hoje?
Você está rezando para o seu filho ser uma pessoa virtuosa, independente de ter dinheiro ou não, ou você está rezando para ele entrar numa faculdade boa, para ele ter um diploma bom, ganhar dinheiro, porque só assim ele vai conseguir sustentar a família? O que quer dizer que um jovem nosso está preparado para casar? É porque ele tem 18 anos e já é honrado, cumpridor de seus compromissos e pronto a dar a vida para sustentar uma palavra empenhada, ou porque ele tem dinheiro? Seja honesto, irmão. Então o que nós estamos chamando de uma pessoa bem-sucedida? Um religioso rico porque acertou em Deus. E não um espiritual bem formado porque entendeu como é que Deus define um homem. E não como é que um homem define Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que quando ele quis encher a terra, ele juntou o osso ao seu osso. E quando ele juntou o osso ao seu osso, ele criou entre eles o quê? Tendões, nervos, ligaduras. Para que esse corpo bem ligado, pelo auxílio de toda junta e ligadura, pudesse produzir o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então a principal característica de uma igreja bem resolvida são relações bem resolvidas, vínculos bem firmados. O amor é o vínculo da perfeição. Então eu sou formado em amor, manifesto em graça. Se a minha identidade é amor, tudo em mim é favorável. Se o amor é minha identidade, minha natureza é graciosa. Eu não estou fazendo nada para quem? Para mim mesmo. Glória a Deus. Então todo filho de Deus é revelado em quê? Em graça. Como é que eu sei que uma pessoa é filha de Deus? Como é que eu sei que a substância da qual ele é feito é amor? É porque ele não faz nada para quem? Para ele mesmo. Então, todas as suas ações não são metodologias para alcançar resultado. Todas as suas ações são pedagógicas para gerar comunhão. Glória a Deus, amado. Então, tudo que a gente faz é para formar uma consciência de família. E não para criar uma estrutura favorável a nós. Amém, meu irmão? Então não tem culto bom nem culto ruim. Não tem metodologia. Não, existe uma consciência, um compromisso e um empenho. Porque não são as palavras, não são as obras, são o espírito que a gente entrega através da palavra. Porque a letra pela letra o quê? Mata. Então nossas metodologias, nossos sermões, os nossos jovens hoje estão se tornando o quê? Eruditos, acadêmicos, citando autores, leitores de livros intermináveis para citar autores e autores, usando isso como pau de bater em doido. Parece coisa de adolescente mal resolvido que fica comparando o tamanho do pênis. Quem lê mais, quem cita mais, quem cita o autor correto. Uma disputa dialética. De gente mal resolvida. Às vezes os caras chegam para mim e falam assim, qual os autores que você está lendo? Eu já sei o que o cara está perguntando e eu me recuso a responder o que ele está perguntando. Aí eu falo assim, ó, estou lendo ultimamente Marcos, Mateus, Paulo, Pedro, Isaías, Jeremias. É uma biblioteca vasta, aí, 60 e poucos livros. Que eu estou lendo aí. Até parece que isso não seria suficiente. É capaz de você responder isso um erudito, não é suficiente. Mas só? Você está lendo só a Bíblia? É. De vez em quando eu leio uns comentaristas aí. Mas autor mesmo? Glória a Deus, amado. Mas livro? Fala, não, eu me dediquei agora a ler carta.
Porque o Velho Testamento é cheio de livro, mas o Novo Testamento só tem carta. Você já parou para prestar atenção nisso? O Velho Testamento é uma coletânea de livros poéticos, livros doutrinários, livros históricos, livros da lei, então são livros de regulação, são livros de história, são livros poéticos, são livros proféticos. Mas na hora que você vai para o Novo Testamento, livro mesmo, é o quê? É Mateus, Marcos e João. O resto, meu irmão, é tudo o quê? Carta. E quando Jesus resolveu escrever, quando o próprio Jesus resolveu escrever alguma coisa, ele não escreveu o quê? Livro. Ele escreveu o quê? 7 cartas. Então, por quê? Porque a carta é uma literatura onde implica uma condição essencial. Quem? Um livro pode ser um que como, mas uma carta só tem sentido se for direcionada a um quem. E aí lá na Bíblia diz que há vários livros que falam das obras dos homens. Mas quando você abre o livro do Cordeiro, só tem o quê? Nomes. Aleluia, irmão. O seu ministério tem obras registradas ou nomes de pessoas? Conta a história de relações ou de feitos? Você entregou o espírito ou a letra? O que você deixou de herança no seu ministério? O espírito com que você fez as coisas ou as coisas que você fez? O que as pessoas estão buscando em você? Suas competências ou sua consciência? E por que eu quero concluir falando desse negócio do osso com osso e os tendões, e por que a igreja tinha que ser uma comunidade mais nervosa e menos raivosa? Então nós não estamos aprendendo a ficar nervoso, estamos ficando com raiva. Nós não estamos aprendendo a ser tenso, estamos ficando amargurados. Porque não há vínculos. Nós nos tornamos uma comunidade de contato, um coletivo de contatos, mas não nos tornamos uma comunidade de identidade. Então a gente soma, mas não multiplica. A gente adiciona recursos, mas não potencializa virtudes. Vou falar devagar. A gente adiciona recursos, mas não potencializa virtude. Então o que está acontecendo? Quando o texto lá diz juntou o osso com o osso, o que é o osso do osso? O osso do osso não é um osso igual. O osso do osso é um osso totalmente diferente. E exatamente porque ele vai trabalhar diferente, de uma forma diferente, numa função diferente, assim que juntou o osso do osso, Deus colocou entre eles o quê? Nervos e tendões, porque a relação ia ser nervosa e tensa. Então eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido, mas bem rápido. Se eu tivesse aqui um monte, se eu tivesse aqui um monte de garfo, faca e colher, e eu pedisse para você organizar, como é que você organizava? Organiza aqui um monte de garfo, faca e colher, rápido, como é que você organiza? Hã? Não é? Garfo com garfo, faca com faca, colher com colher, não é? Por que ninguém perguntou organizar para quê? Está vendo? Nós não temos noção de propósito. O nosso noção de salvação está comprometida com preservação. Toda vez que a gente pensa em organizar, pensa como quem preserva e não como quem cumpre um propósito. Então agora pergunta para mim, organizar para quê? Servir um jantar, agora organiza. Então agora você vai pôr um garfo com a faca e com a colher. Então mudou. Mudou, porque agora você está organizando para um propósito e não para guardar. O nosso sistema mental de organização é autoprotetivo e não vocacional. Por isso nós estamos montando igreja de colher, igreja de garfo, igreja de faca.
Agora fala para mim, qual teologia é mais bíblica? A teologia do garfo ou a teologia da faca? Qual vai para o céu? Se você mandar uma faca escrever um compêndio teológico, você acha que um compêndio teológico escrito por uma faca salva uma colher? Não salva. Eles não vão partilhar o mesmo céu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Você acha que uma faca, fazendo um livro de teologia sistemática, vai dar para você perceber que quem fez a faca, no livro da faca, fez a colher? O que você acha? Não. Você vai achar que o Deus de um não é o Deus do outro. Você está entendendo isso, não, mano? No entanto, eles só vão cumprir o propósito se eles estiverem atuando como? Juntos. E a canseira. É uma canseira colocar uma faca e um garfo juntos, amados. Tem que estar toda hora mudando de mão. Um trabalha de um jeito, outro trabalha do outro. Toda hora é batendo. Um tem uma função. Você larga um, pega o outro. E nós não estamos querendo montar esse tipo de igreja. Nós não estamos querendo entender a igreja na sua totalidade. Nós estamos querendo entender a igreja na nossa forma confortável da peculiaridade. Nós estamos achando que dá para ser a igreja das colheres, a igreja dos garfos e a igreja das facas. E com isso, quem está mal servido, amados? A minha congregação, não. Quem está mal servido é quem? A cidade. Porque enquanto nós estamos cuidando de nós mesmos, quem está sem pastor? A cidade. Se Jesus chegasse hoje em Londrina, ele ia falar assim, a igreja está sem pastor? Não, vou te falar o que Jesus falaria sobre Londrina. Porque ele falaria isso de Goiânia. A cidade continua sem pastor. Porque nós estamos reunidos como se fôssemos o coletivo das ovelhas. Sendo que a igreja é a comunidade dos pastores. Mas a gente ainda quer ser pastor de ovelha, como se a comunidade que nós estamos pastoreando fosse a comunidade do quê? Das ovelhas. Aí elas ficam infantilizadas, a demanda não acaba, você passa o resto da sua vida fazendo o quê, Diego? Enquanto as ovelhas estão o quê? Sem pastor. Porque nós estamos aqui cuidando de demanda de crente mal resolvido que não quer ficar adulto para cuidar de quem tem que ser cuidado. E aí nós pegamos nossos jovens e pegamos nossos jovens para trabalhar para quem? Aí o nosso jovem, além de ter que ter uma profissão, porque ele ainda precisa ganhar dinheiro, porque senão ele é mal sucedido, além de fazer tudo isso, ele ainda tem que trabalhar para quem? Fala para mim, irmão. Para a igreja. Para produzir o quê para a igreja? Culto bom, porque senão os crentes não vêm, não. Você acha que crente vem em culto ruim? Qual é a coisa mais inútil que os nossos jovens estão fazendo hoje na vida? Qual a coisa mais desnecessária que os nossos jovens hoje estão ocupados em fazer na vida? Culto bom para crente. Culto bom para crente. E enquanto nós ocupamos os nossos jovens para produzir entretenimento para quem não precisa, em vez de irrigar a cidade, nós estamos fazendo o quê? Drenando a cidade. As cidades estão ficando desérticas. Sendo que Deus disse que a gente seria o quê? O rio da cidade. Eu moro numa cidade que é seguramente uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, Goiânia. Os maiores índices de crente que tem no Brasil é Goiânia. É uma das maiores taxas de violência e suicídio. Goiânia está entre as 25 cidades mais violentas do mundo. E você conhece o tamanho das igrejas lá e dos ministérios. É a cidade mais desigual da América Latina. Está entre as 10 cidades mais desiguais do planeta. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. Tá bom para você ou não?
Vai lá ver se tem culto ruim naquela cidade. Vai lá ver se tem culto ruim. Lá em Goiânia a gente coloca 50 mil pessoas, 50 mil jovens, num estádio para louvar Jesus 24 horas. Você já viu um trem desse no mundo? Existe um trem desse no mundo? Existe um país que colocou na rua 2 milhões de jovens para cantar cântico para Deus? Existe isso no mundo? Alguém já viu contar? Que em algum outro lugar, 2 milhões de jovens foram para a rua para cantar música para Jesus. E o que isso virou, amado? O que isso virou? O que isso está virando, amado? O que isso está virando? Eu sou contra? Não sou contra. Eu queria continuar tendo 50 mil, 2 milhões. Deus quer isso. Mas que isso não fosse uma experiência de quê? De poder? Que isso fosse uma consciência de quê? De autoridade? Que esses jovens assumissem o país? Assumissem suas causas? Que essa igreja aprendesse a trabalhar em unidade? Que garfos e facas cooperassem uns com os outros? Fizessem parte da vida uns dos outros? Suportassem as tensões próprias de ter um garfo e uma faca trabalhando junto? Que o nosso ambiente fosse mais nervoso, mas não tivesse raiva? Que o nosso ambiente fosse tenso, o tanto que tivesse que ser tenso, mas não tivesse amargura? Porque, além de crescer, nós seríamos edificados. Teríamos uma consciência clara de identidade, natureza e propósito. Íamos iluminar a cidade. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Eu não sei se a gente tem tempo. Para mim, são 11h30. Se vocês quiserem ficar aqui mais uns 15, 20 minutos, a gente pode abrir para alguma pergunta, algum comentário. Se alguma coisa não ficou clara, você quer comentar, acrescentar, discutir, enfim. Eu não queria trazer aqui uma palavra, uma mensagem. Eu vim aqui para abrir meu coração com vocês. E agora eu vou voltar lá no comecinho. É porque, assim, a plataforma com que essa região aqui foi construída diz muita coisa da vida de vocês. A intencionalidade dessa região aqui tem um quê de espiritual. Quem mapeou, quem plantou as cidades, quando a gente alcança maturidade, quando Isaac alcançou maturidade, ele foi limpar os poços que o pai dele tinha cavado e que o inimigo tinha entulhado. Então, se a gente não tiver uma noção de como é que Deus trabalha na história, lembra que eu falei? Se a gente não tiver uma noção de fluxo, a gente vai estar sempre querendo buscar resultados pontuais e não vamos entender o movimento de Deus. Então, nós não vamos ter maturidade, nós vamos estar sempre trabalhando competências e isso não vai nos amadurecer. Então, nós podemos ter uma igreja aqui nessa região velha e imatura. Sempre tentando se reciclar. Então, talvez esteja existindo aqui entre os irmãos um esforço de reciclagem, para ver se continua sendo uma coisa atraente, em vez de haver um esforço de transformação de consciência para ser algo mais eficaz. Amém? Então, a razão por que as cidades aqui são equidistantes, a razão por que elas foram planejadas, é porque havia um projeto aqui de estabelecimento de uma condição de vida, por uma comunidade originariamente cristã. Então não era só uma intencionalidade, ainda que os motivos fossem comerciais, ainda que os motivos fossem urbanísticos, as sementes originais, tanto que você pode perceber isso. A presença da comunidade evangélica é forte, está lá nos seus primórdios, mas ela está estagnada, ela não está produzindo, ela não evoluiu nela mesma. Então, não dá para destruir, ela está dentro da cultura, ela está lá na raiz, mas ela foi virando para ela mesma. Ela ainda não está entendendo o seu propósito no processo. Ela não está se valendo
da distância curta, da possibilidade de trabalhar em rede, de uma comunidade cooperar com a outra, de produzir uma consciência comunitária, de ser um ambiente que ilumine o país. Aí os caras que nem têm percepção espiritual estão se beneficiando disso. Então existe toda uma população que não tem vocação espiritual e que está sabendo tirar mais água desses fontes do que a gente. Então a agricultura está se beneficiando, a indústria está se beneficiando, o mercado imobiliário está se beneficiando, o comércio está se beneficiando. Então é uma região próspera em todas as áreas. Qual é o segmento? Eu vou falar sem medo de ser feliz. O segmento educacional está se beneficiando. Qual é o segmento de toda a realidade comunitária que vive aquém do seu verdadeiro potencial? Então não faz sentido. Não faz sentido. Por que há prosperidade em todas as áreas? Porque havia aqui o quê? Uma fonte. Porque Deus trabalha na história. Onde é que Deus foi ressignificar uma mulher que poderia muito bem ser a igreja? Uma fonte. Encontrou a mulher samaritana. Falou assim, escuta, explicar. A fonte é você. A fonte é o que Deus já te deu. E essa mulher ganhou a cidade. Uma mulher ressignificada na sua identidade. Jesus não fez discipulado com ela. Jesus não deu para ela um conselho prático. Jesus não falou para ela nem como é que ela ia resolver o casamento. Jesus não deu nenhuma orientação litúrgica. Jesus era um irresponsável. Como pastor, eu não conheço ninguém mais irresponsável que Jesus. Ele pega uma mulher com a vida tudo estrangulada, tudo atrapalhado, estava tudo trabalhado. A cultura, o comportamento, a vida profissional, afetiva. Ele pega aquela mulher e só ressignifica ela. Fala assim, ó, se você soubesse o que Deus já te deu. Aquela mulher entendeu aquilo, largou para trás o seu cântaro, largou para trás o símbolo das suas carências. Por que nada funcionava na vida daquela mulher? Porque em todas as áreas da vida dela, ela trabalhava por quê? Por demanda e não por revelação. Aquela mulher ressignificada na sua identidade, mulher, reputação comprometida, sem nenhuma preparação prévia, vai lá e traz a cidade inteira para Jesus. Quando ela está indo para a cidade, está vindo de lá os discípulos, do mesmo lugar que aquela mulher está indo, do mesmo lugar está vindo um grupo de discípulos. Seguramente 12, talvez 70, quem sabe 120. Mas no mínimo 12. Talvez 70. Não sabemos o número. Sabe quantas pessoas esses discípulos estavam trazendo para Jesus? Depois de horas na cidade? 0. Por quê? Porque aquela mulher entra na cidade livre do seu cântaro. E os discípulos foram na cidade para comprar comida. Enquanto a relação da igreja com a cidade for a partir das nossas próprias carências, sabe que dia que nós vamos transformar a cidade? Enquanto a gente estiver aqui preocupado, como é que nós vamos encher a igreja com a cidade? Sabe que dia que nós vamos transformar a cidade? Nunca. A questão não é como é que a cidade vai encher a igreja. A questão é o quê? Como é que a igreja vai encher a cidade? Amém, irmãos? Como é que você forma uma igreja de 5.000? Você pode formar uma igreja de 5.000, tendo um auditório para 5.000, tendo 10 auditórios de 500, 100 de 50, ou 1.000 de 5. Tudo é uma igreja de 5.000.
Qual que funciona melhor, amado? Não sei. Não sei se é garfo. Não sei se é faca. Não sei se é colher. Então nós podemos ter uma igreja de 5, que é maior do que a de 5.000? Pode. Porque ela pode se tornar 1.000 de 5. Então não é o tamanho dela, é o quanto ela é relevante, consistente, cheia, plena. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Melancia é grande? É? Você acha que melancia é grande? Que é uma região que tem muita melancia. Melancia é grande? Se melancia é grande, goiaba é pequena. Goiaba parece melancia, a casca é verdinha, o miolo é vermelho. E agora? Se melancia é grande, goiaba é pequena. Você acha que você consegue ver uma goiaba maior do que uma melancia? Eu já vi muitas. Porque eu já vi muita goiaba grande para uma goiaba e já vi muita melancia pequena para uma melancia. Então a gente faz planos de acordo com as nossas carências. Aí você acha que você está grande e, na verdade, você está muito menor do que você de fato podia ser. Às vezes você acha que é uma melancia grande, mas para uma melancia você ainda é pequeno. E eu conheço muito pastor hoje que está em crise de identidade porque ele é uma goiaba tentando ser o quê? É uma desgraça. Você queria perguntar? Eu não vou fazer intervalo, não, pode ser? Tá bom. Quem tiver fazer pergunta, faz aqui, a gente já termina. Pronto, então beleza. Já manda todo mundo embora. Gente, alguns anúncios rapidinho, antes da gente seguir aqui para a conclusão. Na verdade, algumas perguntas e respostas, já caminhando para a conclusão. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer, né, a presença de todos. Vamos fazer depois ainda o encerramento, chamando toda a turma aí que faz parte da nossa rede de Ressurgência. Como eu disse no início, é o nosso primeiro evento, é o nosso fórum inaugural. Mas a Rede Ressurgência não é um evento. A Rede Ressurgência promove também eventos, mas é uma rede, como Paulo falou de modo extremamente oportuno, relacional. Amém. É um ambiente para a gente se encontrar, é um ambiente para pastoreio mútuo, é um ambiente para a gente sonhar junto com o reino de Deus. Então, a nossa missão, se aqui definida, é a transformação espiritual, social e cultural das cidades brasileiras. Eu não falei nada para o Paulo, tá vendo? Cultural das cidades brasileiras através da cooperação na tarefa de plantar novas igrejas para uma nova realidade. Nossa missão é estimular, mobilizar e nutrir essa cooperação. Essa é uma palavra-chave para nós. Aqui nós não estamos unidos a partir de uma concordância, de um uníssono teológico, embora nós entendamos que há a importância na compreensão daquilo que nós temos, mas a nossa união aqui ela se dá pela missão. Ela se dá primeiro pelo senhorio de Jesus Cristo, mas com um propósito, como Paulo estava dizendo, uma vocação, um propósito de cumprir o nosso chamado, que é gerar essa consciência de família, gerar discípulos de Jesus Cristo. E nós entendemos que, embora não a única, mas nós cremos que a melhor maneira dessa expansão acontecer é plantando novas igrejas. O Paulo falava de cartas, e essas cartas são destinadas a pessoas, são destinadas a grupos, são destinadas a igrejas. O que Paulo fazia? Plantava igreja e depois se certificava de que a coisa estava caminhando segundo a identidade e segundo a vocação. Então, se nós queremos ver comunidades saudáveis, nós temos que viver isso a partir das comunidades já existentes, mas nós queremos também, e eu e o Paulo a gente já conversou bastante sobre isso. Eu estou aqui na região há 12 anos, mas eu descobri com ele essa ideia da equidistância. Eu não sabia. Então, Campo Mourão, Maringá, Londrina, é por isso que é 1 horinha para cada canto mesmo. É uma rede. E a gente quer... Vocês foi construído em rede.
as cidades quase todas têm a mesma idade. E então você já tem isso a favor. Isso tá implícito na identidade. Então nós queremos nos utilizar dessa compreensão cultural em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, talvez você está conhecendo, né? A Rede Ressurgência, ela está debaixo aí do CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas. Nós já temos outros 2 encontros, eventos, né, marcados. Há encontros bimestrais para comunhão, para pastoreio mútuo, mas fóruns como esse, nós temos outros 2 e eu gostaria que você já marcasse na sua agenda. O próximo é com o Tiago Matos, da Igreja Red, Igreja Batista Redenção, no feriado de 7 de setembro. Então, se você estiver na cidade, na região, o Tiago tem feito um trabalho relevante ali na cidade de Indaiatuba. Eu estive lá domingo passado e realmente vale a pena ouvi-lo. E o próximo também já tem data, dia 23 de novembro, tá, com o Oswaldo Prado. Conhece o Oswaldo, Paulo? Deve conhecer, né? Então, o fator integridade na vida e no ministério. Oswaldo Prado é outro presente de Deus para a igreja brasileira. Por muitos anos, diretor executivo, era diretor executivo, né, Marcos? Da CEPAL. Acabou de retornar para o Brasil, dos Estados Unidos, né? Tá morando aqui em Londrina, não é isso? Em Maringá ele tá? Acho que é Londrina, né? Em Londrina. Então ele vai estar conosco dia 23 de novembro. Ele é. Por isso que vai falar sobre a questão da integridade, essa perspectiva da piedade da vida cristã. E aí, para a gente partir para o fórum, tem um vídeo que nós gostaríamos de mostrar falando da conferência do CTPI desse ano, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vamos lá. Nós vivemos um momento bem paradoxal no mundo evangélico brasileiro. Por um lado, eu tenho visto jovens se aproximando, desejosos de servirem como pastores e principalmente plantando novas igrejas, o que é muito bonito de se ver. Mas, por outro lado, eu não me lembro de ter vivido um momento na minha vida onde, semana após semana, eu tivesse tantas notícias de pastores sucumbindo à depressão, pastores enfrentando o divórcio e até mesmo o mais trágico e chocante para todos nós, pastores cometendo suicídios. Eu creio que nós vivemos um momento em que eu, pessoalmente, eu olho para frente buscando os meus heróis que sempre me inspiraram e alguns deles não estão mais lá. Eu olho ao redor procurando os amigos que começaram a caminhada ministerial comigo e também eu não encontro alguns deles mais. E, inclusive os jovens que um dia começaram a caminhada e me seguiam, eu olho para trás e eu percebo que nem todos mais estão lá. Em todos esses casos, são amigos, queridos ou líderes, heróis que me inspiraram, que estão sucumbindo diante das pressões, estão sendo derrotados pela depressão, estão cometendo falhas morais, éticas, e estão ficando pelo caminho. Por tudo isso, nós do CTPI decidimos que nessa conferência nós não vamos tratar sobre a performance ou estratégias, nós vamos tratar sobre vida, sobre família e sobre vocação. Nós não vamos falar sobre como pregar melhor, nós vamos falar sobre como viver melhor. Nós não vamos falar sobre como fazer uma comunidade crescer, nós vamos falar sobre como consolidar uma família. Nós não vamos falar sobre atividades pastorais, nós vamos falar sobre a redescoberta da vocação pastoral. Por isso eu quero convidar você para estar conosco nessa conferência e participar desse movimento bonito de revitalização da vida, da família e da vocação. Tema urgente, não é verdade?
que não acomete apenas pastores, mas a sociedade como um todo, essa ideia do desencanto, né, das ansiedades, das depressões. Eu acho que é muito oportuno diante de tudo que o Paulo falou. Então, a conferência CTPI sempre acontece no mês de agosto. Você pode entrar lá no site depois, ctpi.com.br, sobre a rede para você conhecer melhor. Quem sabe você quer fazer parte. Se você é pastor e ainda não é um membro da Ressurgência, ressurgência.com.br. Esse ano, a conferência ela vai acontecer quase que simultaneamente em 2 locais, Campinas e João Pessoa. Tá? Então, terça, quarta e quinta-feira em Campinas, quinta, sexta e sábado em João Pessoa. Tem as datas, tem tudo certinho lá no site. Me parece que 85% das vagas já foram preenchidas. Então, se você tiver interesse, corra com isso daí. Tá bom? Agora